Oi, gente! Boa noite! Mais animado, gente! Boa noite! Agora sim, agora só estou reconhecendo a minha família. Gente, muita alegria de estar aqui com vocês. É um prazer imenso. Quero agradecer a todos, agradecer a equipe espiritual que preparou essa casa, preparou esse ambiente, a Renata que me auxiliou aqui com os slides, me trouxe água gelada. Estou muito mimada, gente. Mas olha, eu quero mimar vocês também com Jesus aqui presente. Olha que presentaço que a gente ganha hoje, estando aqui reunido com a nossa família, Jesus entre nós para trazer o ensinamento, né? E hoje nós vamos falar a parábola do filho pródigo. Quero agradecer também ao pessoal de Ribeirão Bonito que acompanha minhas palestras. Estão sempre me convidando, ainda não deu certo de eu ir lá apresentar uma palestra, mas na hora certa, com certeza, vou lá prestigiar nossos irmãos também. Fica também aberto o convite para eles comparecerem aqui, prestigiar o nosso centro, que é maravilhoso, e a gente está pronto para acolher todos aqui. Então vamos lá, né, gente? Não podemos perder tempo. Olha lá, hoje a gente vai falar sobre essa parábola, né? Aí todo mundo fala, mas por que tanta parábola? Porque a parábola nos traz os ensinamentos da forma como Jesus transmitia, né? Jesus se utilizava muito desse recurso de parábolas, porque a parábola tem aquele mistério que ela chega até a cada um, de acordo com o seu entendimento, com o seu grau de desenvolvimento, mas chega, sempre chega. Ela sempre tem uma história e por trás dessa história tem uma verdade moral que muitas vezes precisam ser reprisadas, porque os ensinamentos eles estão sempre se atualizando. Então não é porque você ouviu a parábola do filho pródigo ou do bom samaritano ou tantas outras que existem, que pronto, você já sabe e não tem nada a acrescentar. As parábolas têm um sentido oculto, elas sempre têm mais alguma coisa a acrescentar ou então revisar. Sabe quando você precisa fazer um concurso que você precisa revisar a matéria? Você sabe, você já aprendeu, mas aquilo lá está meio adormecido na tua mente e você precisa dar uma lida, uma estudada para trazer aquele conhecimento, né, para você mais próximo. Quando a gente quer abraçar alguém, a gente não traz para mais próximo. É assim que a gente tem que fazer com o ensinamento também. A parábola do filho pródigo também ensina a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento e ao resgate do filho que deseja voltar à casa do Pai. Um Deus que nos acolhe e nos ama. A história de hoje, eu vou contar mais ou menos do meu jeito, tá? A história de hoje é de um pai que tem 2 filhos. Um filho mais velho e um filho mais novo. O filho mais novo chega para o pai e pede para ele a sua parte da herança, o que não era muito comum. Por quê? O filho espera receber a herança depois que o pai morre, né? Isso chegava até a ser quase uma ofensa para um pai, um filho já pedir a sua parte na herança com o pai vivo. Ele pediu a sua parte da fazenda, que ele queria viver a vida dele do jeito dele, como ele achava que ele entendia que deveria ser, né? Como dizem aí, arriscar a carreira solo. E o pai, por incrível que pareça, olha que pai bom, hein? Porque esse outro pai já dava uma surra no filho, ou então já dizia, se você quer ir, vá, mas vá com as mãos abanando. Esse pai não. Esse pai deu um jeito, foi lá, vendeu uma parte da fazenda, vendeu os bens que tinha, fez das tripas o coração, mas deu a parte do filho. Deixou ele fazer uso do seu livre-arbítrio. Com o coração partido, né? Porque quem é pai, quem é mãe sabe como é que é quando o filho nos desafia assim por dentro de gelar a alma.
Porque, né, um filho se aventurar na vida sozinho, sem a proteção do pai, é um grande risco. Mas ele quis correr esse risco. Ele tinha essa coisa de aventureiro. E lá que se foi, ele pegou a parte do dinheiro que lhe cabia e foi viver a vida. No começo ele estava achando maravilhoso. Ele comprava o que ele queria, gastava no que ele queria, ia dormir a hora que ele queria, na companhia de quem ele queria, estava uma maravilha. Ele estava se divertindo horrores, né? Com mulheres, bebidas, tudo que a matéria poderia proporcionar para ele de prazer, ele foi se aventurando, né? Só que a gente que conhece o dinheiro um pouco sabe que o dinheiro, né? Se a gente não trabalha, não repõe ele, não economiza, o que acontece? Vai acabando. E a pessoa, quando ela só gasta, não trabalha, não ganha, né? Não aplica, não investe, o que o dinheiro faz? Some. Então, um filho ali foi chegando nessa situação. E ele perdeu tudo. Naquela época, aconteceu uma grande fome, sabe? Uma crise. Faltou muita coisa. E ele, como gastou tudo, né? Ele queria aproveitar 100%, né? Então gastou mesmo. O moço se viu numa situação difícil, porque ele estava sem dinheiro nenhum. E aí, bem, afastaram-se os amigos, né? Porque ele vivia rodeado, porque ele pagava, ele gastava, vivia rodeado de amigos, de mulheres, né? Aí começou a sumir todo mundo e ele ficou sozinho. Não tinha ninguém ali para compartilhar mais nada, ninguém convidava ele para nada. Ele foi lá chegando-se ao fundo do poço. E o que restou para esse moço, esse jovem moço? Cuidar de porcos. E também na época era uma coisa muito assim, a pessoa precisa estar numa situação muito difícil para aceitar um emprego desse, porque ficar lá no meio dos porcos com aquele mau cheiro, né? Aquele ambiente. Mas ele não tinha outra escolha. E ele chegou a tal ponto, a tal necessidade, que ele desejou comer a comida dos porcos. Imagina bem, de fome. Sabe o que é passar fome? Sentir aquele vazio no estômago, aquela vontade de comer e não ter o que comer, olhar ali para a comida do porco e desejar aquela comida. Foi aí que ele caiu em si, caiu na realidade. Falou, poxa vida, lá na nossa fazenda, os funcionários empregados do meu pai, não falta comida, né? Porque lá tem uma horta, tem uma criação de animal, todo mundo come, todo mundo se farta. E eu aqui, nessa situação, desejando comer a comida dos porcos, caiu a ficha. Aí ele pensou, meu Deus, né? Eu não fui digno. Eu envergonhei a Deus e ao meu pai fazendo o que eu fiz. E olha a situação que eu estou. Mas ele teve um ponto positivo, porque tem muita gente que tem orgulho e não se arrepende, né? Mas ele não. Ele se arrependeu e ele voltou, porque ele se viu sem outra alternativa. Não tinha para onde ir. E nessa hora de desespero, de solidão, quem veio à mente? Aquele pai bondoso, carinhoso. Ele sentiu saudade da família, saudade do conforto que tinha. E o pai, ao vê-lo voltando de longe, correu até ele. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda longe quando seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e correu e lançou-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos. Veja bem,
Que pai amoroso, né? Olha a atitude, ele nem esperou o filho chegar, nem esperou o filho pedir desculpas, dizer que estava arrependido, nada. Ele já esperava o filho de volta. Desde o dia que o filho foi, ele contava os dias para que o filho voltasse, para que o filho retornasse para o lar, para o seu convívio, para a sua alegria e para a sua felicidade. Eu imagino que como se fosse cada um de nós sendo o pai desse filho, né? A alegria com que a gente receberia. E esse pai então correu de braços abertos, não pensou em mais nada, não julgou, não criticou, simplesmente amou esse filho e o perdoou, né? Aí ele viu que o filho estava naquelas condições precárias. Aí ele pediu para os seus servos que lhe trouxessem uma roupa decente, que lhe trouxessem o anel, para que vissem que ele não era um servo, que ele era o seu filho, e que trouxessem sandálias para ele pôr nos pés, porque naquela época quem andava descalço era só os escravos. Com isso ele quis dizer o quê? Eis aqui o meu filho, ordenou que fosse e pegassem um novilho cevado bem gordo, bem bonito, e que matassem e que fizessem festa, porque ele tinha muito que comemorar, porque o seu filho que estava morto renasceu, que estava perdido foi encontrado. E isso para ele foi uma grande alegria. Então, aquela fazenda se encheu de luz, se encheu de paz. Aquela fazenda de longe, se olhava, ela brilhava de tanta felicidade daquele pai por receber o filho e do filho por estar de volta na segurança da presença do pai. Então, estava tudo correndo muito bem, até que quem chegou que não estava lá? O irmão mais velho. Chegou o irmão mais velho e de longe ouviu o barulho, as luzes acesas, aquelas conversas, né? Ficou assustado. O que está acontecendo? Ele perguntou para um dos seus servos. E aí o servo falou: olha, aquele teu irmão que foi embora, largou tudo e foi viver a vida, voltou. E seu pai ficou tão feliz por recebê-lo que mandou organizar uma festa para recebê-lo, para comemorar, né, que o filho voltou. Esse irmão não aceitou muito bem isso não. Chamou o pai do lado, não quis nem participar da festa e cobrou a atitude do pai. Ele chegou para o pai e disse: como é que é, pai? Você recebendo esse meu irmão que largou tudo, né? Não teve consideração com você, não teve respeito, ele foi embora, te abandonou e você manda matar um novilho cevado e manda fazer festa para ele? E eu que a vida inteira te servi, te fui fiel, nunca te abandonei, nunca aprontei uma dessa, para mim você nunca me deu nem um cabrito para mim comer com os meus amigos. Aí o pai respondeu: mas filho, você é dono de tudo aqui. Você está aqui junto de mim. Não é certo que eu fique feliz porque o teu irmão que estava perdido se encontrou, que estava morto, reviveu, renasceu e voltou para a nossa casa? Essa é a história em si, né? A alegria de uns é o descontentamento dos outros. E essa história pode ter acontecido ou acontecer na família de cada um de nós. Porque a gente sabe que onde tem uma família, onde tem irmãos, onde tem herança, né, bens materiais, é meio complicado, é um terreno perigoso, é um terreno de prova,
é um terreno de expiação. É ali que a gente vai ver o quanto está preparado, né, para lidar com os ensinamentos como esse que a gente está tendo hoje, né, que nos fala sobre essa parábola aí. Agora nós vamos ver o que a gente pode peneirar dessa história aí para trazer a luz da doutrina espírita. O pai da parábola simboliza Deus e os dois filhos representam nós, a humanidade, os pecadores de diferentes estágios evolutivos. O filho pródigo personifica os pecadores cujas faltas transparecem e deixam-se arrastar ao sabor das volúpias da vida, permanecendo assim até que a dor os desperte, né? Estamos sempre deixando para amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou ser alguém diferente, eu vou procurar ser alguém melhor, né? Não começa hoje, agora. A gente sempre dá um tempinho para a gente amadurecer a ideia e assim, aí ó, já até esqueci de passar a imagem de quando chegou o irmão lá e cobrou as providências. Aí, gente, o filho mais velho, que eu passei aí agora há pouco, filho mais velho, esse aí, dominado pelo egoísmo, ele vivifica os pecadores que se julgam isentos de culpa. Tem muita gente que acha que já zerou a conta, não é? Já pagou tudo que tinha que pagar, que já está, ó, 100% cheios de virtudes, herdeiros das bem-aventuranças eternas, pelo fato de não haverem praticado o mal. São os orgulhosos, os soberbos e exclusivistas que se afastam dos demais para não se contaminar. Imaginam-se no alto e os demais lá embaixo, né? Então, se acham que já estão perfeitos. As provações e as vicissitudes que a gente passa na vida, assim como o filho pródigo passou, são para serem superadas. Todos nós damos nossa escorregadinha, todos nós temos as nossas coisas para retificar, refazer, corrigir, né? Então são para serem superadas com confiança na justiça divina, sem sentimento de rebeldia, revolta, vingança, em decorrência do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Os que se revoltam, ao invés de tentarem vencê-las com esforço próprio e serenidade, estarão preparando dores e ranger de dentes para as próximas encarnações. Porque o que eu não corrijo aqui, eu vou ter que voltar aqui para corrigir mais tarde. Até o dia em que, cansados de sofrer e a de causar sofrimentos, se arrependam e voltem a Deus. O filho pródigo, ele tinha uma personalidade ativa, determinada, enquanto seu irmão estava acomodado na vida. Sentindo necessidade de viver outras experiências, o caçula, né, fez o que ele fez. Ele comunicou ao pai esse desejo e solicitou a ele a parte da herança que lhe cabia. Então, ele tinha esse espírito de aventura, ele queria viver o mundo, ele queria experimentar sensações, queria saber como é que era a vida dele fora da cerca da fazenda. Porque o outro se conformou em ficar ali no cercadinho. Ele já queria saber o que tinha além do cercadinho. Ele quis se aventurar, conhecer, experimentar. E quantas vezes a gente não se mete nessa, né? Ai, eu quero experimentar o mundo. Ai, eu quero experimentar como é que é. Isso aqui, aquele lá, fazer isso, fazer aquilo. A gente vive experimentando, né? Tanto é que a gente seleciona as coisas na vida experimentando, não é? Enquanto a gente não experimenta, você não sabe que o sal é salgado e o açúcar é doce.
Se trocar e trocar os nomes, você vai falar que o sal é açúcar, açúcar é sal. Então, ele tinha esse espírito ali. O pai atende o pedido e compreende. O pai é compreensível, compreendeu aquela circunstância. Falou, meu filho é jovem, é natural que ele queira conhecer o mundo e ter essas experiências. Ele divide a herança entre os filhos de forma justa, sem obstaculizar o livre-arbítrio dos seus herdeiros. Ele deixou que cada um fizesse o que ele achava melhor. O que achou melhor partir e se aventurar, conhecer a vida, foi. E o que achou melhor ficar ali, acomodado do lado do pai, tranquilão, ficou ali. Então, cada um na sua, né? Longe da proteção do pai, o caçula conduziu a sua vida entregando-se desvairadamente aos prazeres das coisas materiais. A vida desregrada produziu-lhe grande sofrimento, né? Vivendo aquela vida dissoluta, de prazeres, de esbanjar, né? O que ele pegou fácil, né? Tudo isso provocou no final da história que a gente viu aí um grande sofrimento. Pela dor e pelo sofrimento, reconhece-se culpado pela desventura. Arrependendo-se dos erros cometidos, o jovem toma a decisão de retornar a casa. Então ele precisou passar por esse processo de aprendizado, assim como a gente na vida passa por vários processos de aprendizado para chegar no que a gente é hoje. Ninguém nasceu sabendo nada, não. A gente trouxe uma bagagem espiritual, sim, mas fomos aprendendo com as nossas experiências. A disposição por se reajustar perante a lei divina é o primeiro passo para a nossa transformação moral, que atinge os que se transviaram na caminhada evolutiva. Então, esse arrependimento, esse desejo que ele teve de voltar, se arrepender, pedir perdão para o pai, dizer que ele, nossa, que ele fez muito mal, que ele fez muito errado, que ele estava arrependido, foi o grande passo que ele deu para crescer, para merecer o perdão. O filho pródigo conheceu a realidade da vida material, subjugando-se aos seus mecanismos inês, razão pela qual ele foi escolhido pelas frustrações e desilusões que lhes forneceram lições retificadoras, capazes de reajustá-lo perante as leis divinas. Então foi assim que ele conseguiu o seu reajuste, através do arrependimento, de voltar e tentar corrigir o erro que ele cometeu. E assim, isso vem pra gente. Errou? Errou. Quantos não erraram? Eu errei? Errei. Você errou? Errou. Ela errou? Errou. Tudo bem. Está escrito aqui. A gente tem a chance de se arrepender, voltar atrás e se entender com Deus. E pedir perdão e se corrigir. Né? Tá? Esse ensinamento bem claro aqui. Nessa situação, o jovem vivenciou graves problemas, enfrentou sérias privações de todas as ordens materiais. O psicológico dele ficou abalado, o corpo dele ficou abalado, porque ele não tinha alimento nem para nutrir o corpo. Então era muita coisa, muita pressão, só de saber que ele que fez o erro, ele que provocou, ele que quis, ele que começou tudo isso. É muita coisa, né, cobrando a cabeça. Para sobreviver, ele precisou trabalhar para cidadãos da terra, passando tanta fome que até desejou ingerir o alimento destinado aos corvos. A grande fome que o abateu indica o cansaço, a insatisfação, o fastio que os prazeres materiais cedo ou tarde produzem no ser. É como eu falei no início, é uma delícia. Se sente prazer intenso quando você desfruta
fruto, quando você quer muito uma coisa, um bem material, um carro novo, aí você consegue, aquilo te dá um prazer na hora, imenso, né? Só que depois isso passa. Isso passa. Isso daí é um sentimento passageiro que produzem no ser. Aquela sensação de satisfação. Aí daí a pouco, aquele carro já não é mais interessante para ele. Aí ele vai procurar outra coisa, e fica nessa busca desesperada, intensa, à procura da felicidade, não é? Achando que a felicidade está nas coisas materiais. Chega um momento em que a pessoa se revela faminta de bens espirituais, porque ela sente aquele vazio, aquele oco, aquele nada, que ela não sabe o que é, mas que lhe incomoda, porque fica ali remoendo. Eu sou tão vazia, eu preciso de pôr alguma coisa aqui dentro. E o que é isso que está faltando aqui dentro? São os bens espirituais. Uma hora isso pesa. Arde o desejo de ser bom, de se melhorar, não é? Nem sempre o espírito mostra suficientemente forte para as mudanças extremas. Faz-se necessário passar por um período de ajuste que lhe conceda as condições apropriadas, a verdadeira transformação espiritual. Olha que palavra linda! Quando o ser consegue transformar o seu espiritual, que era um oco, um vazio, um nada, e vai preenchendo, e vai sentindo as sensações de conquistar bens que não são materiais. São bens que preenchem a sua alma, faz bem para o coração, a pessoa sente viva, sente útil, sente positiva, ela quer mais e mais e mais conquistar esse prazer tão bom que é. Esse período está simbolizado no momento de grande sofrimento que o filho pródigo vivenciou. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não foi o trabalho que lhe causou sofrimento lá, Cidade dos Corpos não, mas as condições precárias em que se encontrava no seu espírito. Foi isso que pesou, foi isso que cobriu. Foi a hora que ele caiu na realidade. A queda moral foi profunda, destruindo qualquer vestígio de alegria ou prazer de viver. Ele entrou como se fosse uma depressão, de tão lá embaixo que ele foi. Estava tão zerado de valor espiritual, que ele se sentiu assim, gente, mas tão pequenininho, que isso tudo mexeu com ele. Sob a lei de causa e efeito, ele colheu o quê? O quê? Ele semeou, não é? A gente não planta para colher, se plantou, colheu, não tem jeito. Guiando-se apenas pelo seu livre-arbítrio, ele foi agindo como ele achou que era o certo. Ele precisou chegar a um doloroso estágio de carência espiritual para lembrar-se de quem? De quem? Do Pai, né? Da vida abençoada que ele tivera um dia no lar paterno. Aí ele lembrou. Aí o lar era bom. Aí já não incomodava ficar pro lado de dentro da cerquinha. Era o que ele mais queria, era voltar para lá, para a casa do pai, do aconchego, né? Essa foi a brecha espiritual que lhe permitiu reconhecer os seus erros cometidos, admitir a situação de indigência espiritual. Era maior a indigência espiritual do que a indigência dele ali com os corpos, que era, né, essa indigência espiritual que ele se encontrava. E, arrependido, impor uma nova diretriz para a sua vida, para a sua existência. Então foi a partir daí que ele decidiu tomar essa decisão, dar um rumo centrado para a vida dele. A parábola identifica o momento exato em que o espírito, cansado de sofrer, busca o amor celestial, reconhecendo-lhe a excelsitude. Esse momento
está representado na expressão cair em si. Caiu em si, né? Porque até então ele estava iludido. Naquele momento ali, ele caiu em si, da sua real situação. É instante esse de grande valor, pois indica que a criatura humana toma consciência do efetivo estado de evolução espiritual em que se encontra. Foi o que aconteceu comigo. A partir do instante em que teve consciência dos seus méritos e deméritos, o filho pródigo aliou o desejo à melhoria à ação. Foi atrás do prejuízo, né? Quando o time está perdendo, tem que correr atrás do prejuízo, né? Vamos virar esse jogo, não é assim, gente. A atitude do pai ao reencontrar o filho não deve passar desapercebida. Foi diferente o jeito que ele recebeu o filho, não foi? Ele não esperou nem o filho chegar, ele foi ao encontro do filho. A compaixão é o atributo divino que mais nos atinge em qualquer estágio evolutivo. Reflete a misericórdia divina. A compaixão demonstra que o Criador Supremo não esperou que o filho se penitenciasse de novo, não exigiu escusas, desculpas, não solicitou justificativas e nem impôs nenhuma condição de qualquer natureza para estender-lhe os braços, apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. O filho mais velho ilustra o exemplo do egoísmo. Por quê? Porque o amor espontâneo, porque o amor verdadeiro, ele é espontâneo, ele é natural, ele não cobra, tampouco exige. E o irmão estava cobrando tudo, né? Ele queria tudo para ele, já que o irmão já levou a parte que ele queria, o resto é meu, não é assim? Estar aparentemente correto, que no caso quem estava correto era o irmão que não foi se aventurar, estava lá quietinho, não fez nada, papapi, papapá. Então, estar aparentemente correto, sempre presente na casa do pai, realizando suas obrigações, revelou ser egocêntrico e intransigente, mesmo que as explicações do pai fossem lógicas e ponderadas. Nem adiantou o pai explicar o porquê que o filho foi, voltou e porquê que ele estava fazendo a festa, porquê que ele matou o novilho, ele não quis entender, não quis aceitar. Então, gente, nem sempre o que permanece na casa do pai, cumprindo seus deveres e obrigações, está efetivamente transformado no bem. Pode revelar-se mesquinho e egoísta, julgando-se o único merecedor das atenções e cuidados do pai. Da mesma forma, nem todo dissoluto, né, como foi o caso do filho pródigo, que prioriza as sensações materiais em detrimento das conquistas espirituais, é uma criatura má. Não. Ele pode, inclusive, revelar virtudes que estão abafadas pelo gênero de vida que ele leva. Porque se ele mudar o gênero de vida, ele vai ser uma pessoa tão boa quanto ou tanto mais que qualquer outra. É só ele cair na real, como eu falo lá, cair na real. Essas virtudes irão manifestar-se no momento apropriado, servindo de recursos para admitir erros cometidos e reajustar as nossas condutas. Cada um, então, quer dizer, essa virada no jogo, ela está, assim, disponível para qualquer um desde que deu o primeiro passo. Comece a trabalhar no bem, agir no bem, pedir perdão, se perdoar, né? E seguir a vida segue, a vida não fica parada não, a vida segue. Devemos reconhecer que o filho pródigo é sempre alguém que pecou, que sofreu, que amou.
A dor despertou-lhe os sentimentos que ele não tinha, iluminou-lhe a consciência, converteu-o. A humildade exaltou-o, apagando todas as máculas do seu espírito, então redimido. O mesmo não aconteceu com outro irmão. A parábola traduz lição inesquecível da alegria, do acolhimento do filho que a casa retorna. Em pleno resgate, diante das mudanças, movido pela humildade e em arrepender-se. Contudo, esse resgate pode causar ciúme, inveja e egoísmo, fazendo emergir atitudes mesquinhas e rancorosas. Pode ser com esse irmão, pode ser com qualquer um de nós. Às vezes vocês já não se pegaram sendo mesquinhos e egoístas na vida? Ninguém nunca experimentou que já cometeu isso aí? De ser egoísta, mesquinho e querer realmente desejar tudo para você, principalmente o bom, né? Porque o ruim ninguém quer. O egoísta encontra muita dificuldade para levar avante seus propósitos da própria melhoria espiritual, uma vez que ele raramente considera as necessidades e as virtudes do próximo. Ele está mais voltado para ele mesmo, porque como ele é egoísta, ele se vê perfeito, né? O outro é o outro, eu sou eu, não é assim? Por tudo isso, nós precisamos aprender com os ensinamentos e esclarecimentos da parábola do filho pródigo, buscando primeiro o reino de Deus, e tudo o resto lhe será acrescentado. Então, gente, essa parábola tem muitos ensinamentos. Sabe o que ela faz? Ela faz muita coisa, ela retrata o amor incondicional de Deus e a importância do arrependimento e do perdão. Se você colocar que Deus é o Pai e nós somos os filhos pródigos, a parábola diz que Deus vai nos encontrar no caminho, vai esperar nem a gente chegar lá se arrastando nas nossas misérias, nos nossos erros, pecados, né? Ele vai vir a nosso encontro antes da gente chegar lá, porque Ele já sabe, já nos conhece, sabe o filho que tem, não é mesmo? Ele já vai vir antes da gente chegar lá ao nosso encontro. Então, aqui diz que o arrependimento e o perdão, a importância que tem. Tem importância também o amor e a reconciliação dentro da família. Famílias despedaçadas por conta de herança. Então, olha aqui a parábola nos dizendo que é importante a reconciliação dentro da família mesmo, porque ninguém vai levar a herança lá para o outro lado, certo? Algumas pessoas, para ter um encontro com Deus, precisam passar por um momento de crise, com dor e com miséria. Não tem outro jeito. Algumas pessoas só assim, elas têm que ir lá no chão. Descer, descer, descer. Para ela chegar no fundo do poço para cair em si. Outras não, outras nem precisa tanto, elas caem em si mais fácil. O pai, né, no caso, sempre representa esse Deus amoroso e disposto a nos perdoar. O filho mais novo simboliza o pecador que se afasta de Deus, mas que depois de enfrentar as consequências das suas escolhas, se arrepende e volta procurando reconciliação. No nosso caso, quando a gente erra, quando a gente faz tudo errado, e aí, quando a gente está no desespero, de quem que a gente lembra? Em primeiro lugar, ai meu Deus, não é? Meu Deus, ai onde eu errei, ai meu Deus, não é assim, gente? Deus está na boca de todo mundo. Nas horas de aflição, de dor, de doença, de desespero, de pânico, o primeiro que vem na nossa mente é Deus. O filho mais novo
né, nessa parábola mostrou bem para a gente o que ele simboliza: o pecador que se afasta de Deus, né, mas que depois volta. O filho mais velho representa aqueles que seguem as regras, mas carecem de compaixão, ilustrando o perigo do orgulho dentro da gente, deixar o orgulho crescer, se achar que já está 100%, que sabe tudo, que pode tudo, que é melhor que todo mundo, cair a ficha, porque olha aqui o chacoalhão de hoje, falando para a gente não deixar o orgulho, o egoísmo subir para nossa cabeça também, porque uma hora a gente é o filho pródigo e outra hora a gente é o filho mais velho, entendeu? A herança e a fome do filho pródigo refletem os dons desperdiçados no caminho e as consequências desse nosso afastamento de Deus. Então veja bem, nós recebemos dons divinos e desperdiçamos, às vezes, em vida dissoluta, né? Precisamos passar por tudo isso aí, ou pior, para cair, sim, tomar conta da sua realidade. Enquanto aquela festa que o pai faz para receber o filho pródigo simboliza no ensinamento de hoje, mas a gente grava bem, a alegria do pai em receber o filho que se arrepende. É assim que Deus se sente quando a gente se arrepende e volta para Ele, pede, chama por Ele. Ele se sente feliz, muita alegria, ele tem vontade de mandar fazer uma festa para a gente, tão feliz que ele fica ao salvar, né? Como Jesus salvar uma ovelha, nem que ele tem que largar todas as outras para pegar aquela ovelha que está lá desgarrada. A alegria que ele vem com aquela ovelha no colo. Ai meu Deus, salvei, né? Que alegria, que contentamento. Manda-lhe dar a melhor roupa, o melhor calçado. A melhor roupa, no caso, significa que é a roupa do pai, no sentido de família, de pertencimento. Quando ele fala, não bota nele a melhor roupa, quer dizer, põe a realidade nele de que ele é meu filho, que ele faz parte de mim e da minha família. A sandália é para dizer que ele não era um escravo, porque somente os escravos andavam descalços. Você é meu filho, você é importante para mim. E quando ele fala para colocar o anel é no sentido de dar autoridade ao filho. Você volta a ser meu filho. Quando ele deu a roupa, o anel e o calçado, ele quis, resumindo tudo, dizer: eis aqui o meu filho está de volta para a minha alegria, para o meu contentamento. E o que nos falta hoje, como faltou comida lá no mocinho, provavelmente são excessos das vidas passadas que não soubemos valorizar. Então ele tinha que vir aqui, passar por essa passagem, por essa experiência, para aprender com isso, né? E essa parábola também pode ser entendida, gente, sabe como? Olha como que ela tem várias facetas, várias versões. Ela pode ser entendida como nós, né? Tipo assim, a gente se achando que é o filho mais velho, sabe? Que faz tudo certo. Aí a gente chega lá no plano espiritual, desencarnou, chega lá achando que, opa, tô 100%, vou chegar lá, ó, podendo, né? Vou fazer sucesso lá em cima. Chega lá, toma consciência da sua pobreza espiritual. Aí, não demorou para o filho pródigo cair a ficha? Pode ser que a gente também, na hora que chega lá, demora um pouquinho para cair a ficha. Mas, quando a gente toma consciência de que ainda somos tão pequeninos, grãozinhos de areia, humildes, pequenininhos, necessitando de perdão, de arrependimento, de bênçãos divinas, de amor divino, de amor de um Pai que corre ao nosso encontro, nos abraça.
amou tanto cada um de nós que ele foi capaz de mandar o seu próprio filho vir aqui, né? O próprio filho veio aqui para nos acompanhar nessa embarcação, nessa viagem, para nos dar o exemplo, nos dar a força, a coragem para a gente passar por toda essa problemática aí de ser um filho pródigo na vida e depois esse seu filho apresentar nós para Deus, né? E dizer, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Olha isso, nosso irmão mais velho. Esse sim é o irmão mais velho, né? Esse daí não ia se importar com a festa, não. Ele ia falar, mata mais um lá, que esse daí é pouco. Isso é que é o irmão, gente, entendeu? Na hora que a gente vai ser julgado pelos nossos erros, nossas falhas, né? A gente vai se apresentar lá para ver a nossa realidade, a gente vai ter alguém brigando por nós lá, defendendo e falando, pai, tudo bem que o pai já sabe tudo isso, mas um irmão como esse vale a pena a gente ter. É isso então, gente. Muito obrigada a todos.